sou Nina Sati, sou artista visual. Eu tenho iniciado também num processo de produção musical, canto, estou trabalhando com música. Eu tenho 29 anos e no momento eu moro na região da Zona Norte, no bairro da Vila Albertina. Como eu me tornei artista? Acho que foi um processo que germinou na infância, como é o caso da maioria dos artistas, mas eu tenho um momento que foi muito pivô para mim, que foi quando eu já tinha ingressado no curso de artes visuais. Eu estava no meu 2º ano da UERJ e a gente fez uma excursão da minha turma numa casa de cultura que tá fechada, inclusive já fechou há alguns anos, que era a Casa Daros, no Rio de Janeiro. Eu lembro que era uma exposição que contemplava artistas cubanos da época dos anos 60 aos anos 70. Era uma pauta que trazia muito sobre a estética do surrealismo, né? E foi nesse momento que eu encontrei, assim, um trabalho da primeira artista negra que eu vi, assim, pessoalmente, que é da Belkis Zayon. Ela foi uma artista que se iniciou, assim, na técnica de cologravura. Era até vista enquanto uma técnica inferior a outros tipos de gravura, né? Porque a cologravura, ela é trabalhada com papel, recorte do papel. Ela trazia muito elementos simbólicos de uma religião que ela era fechada, secreta, em Cuba, que se chama Abacuá. E era como se fosse um culto secreto, assim, que era só destinado a homens, né? Durante a pesquisa dela de mestrado, ela começou a emergir de uma forma cada vez mais profunda, assim, dentro dos segredos dessa cultura, durante as pesquisas. E aí foi como se ela mesma se inserisse nos símbolos e gerasse uma identificação com uma coisa que era externa a ela, que era até proibida pra ela, né? Tipo, não era permitido pra mulheres mesmo, assim. Tive essa compreensão de que eu poderia também ter esse nível de expressão tão significativo, assim. Então, o trabalho dela foi tipo um fio pulsante em toda a minha produção até hoje. Teve alguns momentos muito pontuais, não é uma coisa cotidiana, não é uma coisa frequente. Eu consigo lembrar de todos esses momentos muito vividamente, em que às vezes você só tá vivendo o seu cotidiano, às vezes você é convidado a ir numa exposição, ou às vezes você chega na casa de uma pessoa, ou você assiste algum pedaço de mídia, e às vezes aquilo te causa um arrebatamento tão intenso que te remove dessa coisa cotidiana e te leva para um lugar que era tão necessário e você só percebe naquele momento, assim. Eu tô dividindo o espaço de moradia com um amigo meu, que se chama Brandon Reis. Ele me cedeu um quarto na casa dele, que é onde eu tenho tido esse momento de produção. Coincidentemente, também é o momento em que a gente tem dividido parte do processo, mas não tanto na pintura como na música, né? A gente, de uma forma muito espontânea, começou a fazer produções instrumentais, e aí eu fui trazendo esse elemento do canto, que era uma coisa que eu já tinha estudado e praticado há muitos anos, e que nesse momento acabou emergindo a oportunidade de trazer enquanto uma figuração também de expressão artística num processo mais atual. Às vezes são 3 da manhã, nós dois estamos acordados e não tem muita coisa pra fazer, então a gente se junta e começa a escrever, começa a produzir, começa, enfim, a nos expressarmos dessa forma. Tem também muito esse sentido de apoio mútuo, né? Não só na questão das produções das obras, mas também do tipo entender quais são os caminhos possíveis dentro do mercado, assim, do tipo, o que eu já tive de experiência, o que ele já teve de experiência, o que a gente consegue juntar e trazer enquanto um conhecimento mais amplo, assim, né? São perspectivas que acabam fazendo sentido e quando elas se juntam, se complementam, assim, bem mais do que se eu só estivesse produzindo de forma solitária, por exemplo. Eu tive uma educação parcial em artes visuais da UERJ. Eu completei 2 anos. Foi um período de choque, assim. Não só no sentido de ter sido confrontada com o que eu imaginava que seria o curso que ele realmente era, mas também por ter percebido muitas barreiras, assim, no meu processo na época. E o que eu queria trazer enquanto trabalho visual, essa questão da figuração sempre foi uma coisa muito criticada dentro da universidade.
E era algo que eu queria explorar, sempre quis explorar. E fora outras questões, assim, que me levaram à decisão de deixar o curso, vir para São Paulo e tentar algo diferente. A minha opinião no que diz respeito a ser algo obrigatório, necessário para artista, eu diria que não. A gente tem vários exemplos de artistas que não tiveram uma educação formal e que conseguiram fomentar a carreira e fazer com que ela tivesse uma longevidade, né? Eu não descartaria completamente, porque eu entendo que uma vez que você esteja inserido nesse cenário e consiga se movimentar de uma forma que seja vantajosa, porque muitas vezes não pode não ser, é um lugar que vai te dar acessos, vai te fornecer contatos necessários e muitas das vezes pode sim alavancar a sua carreira de um modo mais tangível. Eu acho que são ponderações que o artista precisa fazer ao longo do tempo, assim, não é uma coisa que você decide de uma vez só e descarta completamente. Eu acredito sim que a arte tem um poder de mudar a sociedade, mas talvez não da forma tão imediata como a gente poderia esperar enquanto artistas atuantes, assim, porque eu fico pensando no caso da Belkis aí, ou em relação à minha produção. Quando eu tive contato com os trabalhos dela, eram trabalhos que já tinham mais de 20 anos, né, de produção. No momento que eles chegaram até mim, ela já não estava viva. Eu fico pensando o tempo que levou para que esses trabalhos germinassem também na minha produção, enquanto isso também vai levar até que a minha produção possa ter esse tipo de efeito numa outra pessoa, num outro artista. Eu acho que é uma coisa que, mais uma vez, cai naquele lugar do temporal e que é uma coisa que tá muito fora do nosso controle em vida, assim, eu diria. Então, eu acho que são processos que causam mudança, mas sempre numa base de um indivíduo para o outro, assim, não é tão generalizado como talvez a gente espere que seja, né? Eu fico pensando muito nesse sentido do que seria ter o acesso, porque ao mesmo tempo eu não me sinto confortável nesse lugar em que eu tenho que esperar que uma pessoa esteja com uma boa disposição para que a minha carreira seja dita enquanto significativa ou não. Eu não gosto de ter essa dependência mental, assim, nos meus processos, então é uma coisa que, de certa forma, eu abri mão. Mesmo que eu não tenha desacreditado completamente que seja uma projeção futura para mim, eu entendo que meu trabalho é potente o suficiente para ocupar esses determinados espaços. E eu entendo que é um lugar de negociação também, e que nesse primeiro momento, assim, na tentativa que eu tive mais recentemente, me colocar nesse lugar de confiança numa pessoa que se dizia enquanto um agente de mercado me vulnerabilizou de uma forma que eu não teria passado se eu continuasse me movimentando sozinha de forma independente, como eu estava fazendo há tantos anos. Nessa questão entre conciliar o comercial com o social, não que eu não me veja nesse lugar de ter uma responsabilidade social enquanto artista, mas eu também penso que na posição em que eu existo nesse momento, eu não me vejo nesse lugar de estar à frente de uma mudança ou de um posicionamento significativo o suficiente para que isso gere a mudança social necessária. Eu acho que eu tô num lugar muito mais de sobrevivência do que qualquer outra coisa, assim. Então, nessa parte do posicionamento político e social, parei de idealizar muita coisa. Porque é observável que é um discurso que ficou fatigado dentro do mercado, que perdeu um pouco de propósito também, eu diria, e que permitiu acesso a algumas poucas figuras no mercado, no que poderia ser dito enquanto arte dissidente ou arte identitária. Eu tenho buscado trabalhar de uma forma mais holística, que seja mais sobre processos de individuação, de encontro e de transformação, que eu acho que é muito mais importante do que simplesmente pegar algumas palavras de buzz, chaves, assim, se colocando num lugar que, no final das contas, vai te deixar ainda mais vulnerável.
ter um espaço que contemple todas as suas experimentações, ter acesso a materiais de qualidade, ter uma comunidade, não somente uma comunidade artística, mas uma comunidade de pessoas que dão suporte à sua prática, ao seu ethos, seu desenvolvimento enquanto indivíduo também, porque muitas das vezes, quando a gente encontra artista que está desse lugar de longevidade, percebo, né, que às vezes acontece muito uma desumanização desse indivíduo, do tipo, é esperado que ele tenha um fluxo de produção sempre muito constante e quase fordista, assim, né, do tipo, quantas obras você consegue colocar, produzir, finalizar no final do mês. Há um tempo, assim, que uma pessoa que eu considerava minha amiga virou e falou: olha, eu acho que você tá se utilizando muito desse dispositivo, assim, do seu corpo pra chamar atenção pra obra, sendo que as pessoas não estão dando atenção pelo que você tá produzindo, e sim pela sua imagem. Foi uma coisa que reverberou pra mim e me gerou uma certa insegurança que antes eu não tinha. Era uma coisa muito orgânica da maneira que eu fazia essas experimentações da minha própria imagem com o trabalho. Foi uma coisa que eu tive que repensar depois e entender um pouco de como isso também partia de uma misoginia internalizada. Eu cheguei a acessar um termo que se chama misogynoir, que é a misoginia voltada para mulheres negras particularmente, assim. Então, foi um momento, assim, de introspecção muito profunda, assim, que eu tive que entender não só esse lugar da produção da imagem do trabalho, mas também como ele se relaciona com a minha própria imagem enquanto artista também. E que eu estava sendo percebida e que eu estava sendo julgada por uma coisa que para mim era parte natural do meu processo criativo. Essa obra, ela foi uma das primeiras que eu comecei a produzir para um projeto de individual. Estava buscando trazer alguns elementos que fossem associados ao orixá de Oiá. São cultos predominantes na Nigéria, mas a gente sabe que existe uma herança muito forte aqui no Brasil. Eu me deparei com um conto de Oiá um tempo atrás que falava sobre esse momento mais introspectivo da deidade, né, em que ela se travestia com pele de búfalo. E ela passava um tempo isolada da sociedade, assim, só no momento de reflexão, de introspecção. E foi nesse momento em que ela começou a ser caçada, né? Eu me identifico muito com esse conto em alguns aspectos e foi uma forma de trazer figuras animais também de uma forma mais predominante, assim, fazendo esse contraponto entre o feminino e o selvagem, que eu acho que são temáticas que estão muito estereotipadas também na figura da mulher negra, assim, enquanto quando a gente pensa essas figuras enquanto independentes, mas também por conta dessa independência elas são agressivas, difíceis de serem dominadas, controladas. E eu quis associar muito desse elemento também com um lugar mais sensível, mais doce, mais delicado e de acesso a um tipo de intuição que ela não é totalmente racional, né? Na próxima obra, acho que eu vou trazer aqui porque ela seria um ponto de continuidade interessante. Mais uma vez trazendo um aspecto do animalesco, né? Tipo, nessa mariposa. Essa tela, eu pensei muito em trazer alguns elementos que fossem marcados enquanto paralelos de uma expressão sexual, eu diria. Eu sempre identifiquei em elementos da natureza, assim, essas formas que elas são fálicas e que também são vulvais. E que trazem uma conotação do que é uma sexualidade dentro delas também, tipo, carregando esse elemento da beleza e da apreciação também. Eu acho que são elementos que fazem parte da minha produção também. Essa é a mais recente, é uma tela que eu tenho produzido há cerca de 3 meses. Essa tela foi a que eu iniciei ao mesmo tempo da produção musical, então tendo que dividir o tempo entre a pintura e a música tem sido uma forma de conciliar os meus limites até, tipo, físicos com o que eu tenho previsto mentalmente, assim, na concepção desses materiais. Então, uma tela que pra mim normalmente levaria 15 dias, hoje em dia tá levando 3 meses, e aí eu tô tendo um pouco desse confrontamento, assim, sobre como lidar com o tempo das coisas e o tempo cronológico.
E conversando com alguns amigos, eu percebi que essa capacidade de se trançar o próprio cabelo, trançar assim do seu ori por toda a extensão, é uma forma de autoafirmação e também de controle do próprio destino, de certa forma. Acho que cabe nesse simbolismo, assim, de você fazer algo com as próprias mãos, que afeta diretamente o seu destino, que é o seu ori. Eu tenho essa proposição, enquanto artista, enquanto posicionamento, de fazer obras tanto grandes quanto pequenas. Eu posso não fazer parte de uma galeria, eu posso não ter acesso a espaços expositivos que contemplem essas dimensões, mas eu acho importante pensar que o momento presente não é definidor do que vai ser a minha carreira daqui a uns 2, 5 ou 10 anos. Então, basicamente, essas obras que eu pinto grandes são uma forma de eu me posicionar e me colocar enquanto uma artista que é capaz de pintar coisas grandes mesmo, assim. Então, já tô criando o meu acervo, projetando, tipo, essas possibilidades futuras, que eu entendo que são naturais, assim, uma progressão natural desse momento. Essa é uma parede que eu uso muito como referência, que é onde eu consigo visualizar de uma forma mais palpável as minhas paletas atuais de cor. Eu tento colocar muita coisa de desenho também, porque às vezes no grafite um elemento se sobressai mais do que ele estaria numa pintura, e isso traz uma perspectiva diferente do que seria essa imagem num suporte diferente, por exemplo. Eu sempre tento fazer coisas em grafite porque me traz essa ideia do contraste entre o que é pele, o que é cabelo, tipo, quais são os tipos de traçado, o tipo de força do traço, que às vezes na pintura não fica tão evidente. Sobre livros que eu tenho lido, eu acho que um que eu sempre retorno é o livro dos símbolos, reflexões sobre imagens arquetípicas, e é basicamente sobre símbolos que contemplam iconoclastias do cotidiano, religiosas, artísticas. Aqui no menu mesmo a gente já consegue ver, tipo, símbolos que são da criação, do cosmo, mundo das plantas, o mundo animal, o mundo espiritual, o mundo humano, todas as divisões entre cada um desses campos, assim. E às vezes, quando eu tenho um sonho que eu considero muito significativo, quando um elemento se apresenta de forma repetitiva, assim, pra mim, às vezes eu volto pra esse livro pra ver como esse símbolo se manifestou, tipo, ao longo da história, assim, da humanidade. Às vezes me dá uma perspectiva diferente sobre. Eu só quero ter uma longevidade enquanto artista, continuar produzindo, ter os meus trabalhos expostos também é uma coisa que faz muito tempo que eu não tive a oportunidade, mas dentro de uma dinâmica que me favoreça e que me proteja também. No final das contas, eu acho que quando você produz obras de arte, você tá se propondo esse tipo de troca energética com o universo. Sempre vou voltar pro episódio da Belkis, que é tipo, o quanto ela me afetou e o quanto a gente se distancia de um período temporal de 20 anos. Nunca a conheci, nunca vou conhecer, tipo, pessoalmente, mas a forma como o trabalho dela, tipo, permeou e, tipo, mudou completamente a minha vida. É uma coisa que eu fico pensando, desejando ser capaz de fazer também em algum momento da minha carreira, assim.